Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna que está dando muito o que falar aqui, né? O senhor Sérgio De Nicoli está dizendo que a Lei Magnitsky contra brasileiros pode gerar um conflito global, que os Estados Unidos não deveriam sancionar o Alexandre de Moraes, porque senão isso vai causar um conflito global, vai quebrar as relações dos Estados Unidos com a Europa e não sei o que lá. E eu vou explicar para vocês porque que eu acho que ele está errado, tá? Essa situação é muito mais simples de resolver do que ele imagina. Por quê? Esse pessoal aqui no Brasil está com a ideia de que todo mundo está achando que é a soberania do Brasil em jogo só. Não, a questão é que está todo mundo vendo, no mundo inteiro, os absurdos que o Alexandre de Moraes está fazendo, a perseguição absurda que está acontecendo contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Então o pessoal sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula não tem copinha, não tem mundial, Peter pode ser confundido com Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, essa coluna do Estadão deu muito o que falar. Pessoal, não, porque não vão usar Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, porque senão seria um conflito global. Vamos entender o argumento do cara aqui, porque ele tem um argumento dele, né? Vamos entender o argumento para a gente poder entender exatamente qual é a posição nossa, né? Aqui, ó. Nenhum gesto na geopolítica internacional é neutro. Toda ação provoca uma reação. E ao aventar a possibilidade de aplicar a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, a Casa Branca ameaça atravessar uma linha que poderá forçar a redefinição do equilíbrio entre democracias aliadas. Então o que ele está dizendo é isso mesmo. O problema são as outras democracias aliadas se voltarem contra os Estados Unidos, né? A medida ainda não foi oficializada e Trump não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas o Marco Rubio, que é o secretário do Trump, já se pronunciou. Mas a hipótese já circula nos bastidores e sua eventual adoção colocará aliados históricos dos Estados Unidos diante de um dilema inédito. E aí que eu acho que ele está errado. Ele está achando que a Europa vai ficar do lado do Lula. E eu avisei para vocês esse problema. O Lula, de fato, teve apoio da Europa para ganhar a eleição em 2022. Por que ele teve apoio da Europa? Porque o pessoal estava insatisfeito com o Bolsonaro, por conta do Bolsonaro ter ficado do lado da Rússia, e sim, o Bolsonaro ficou do lado da Rússia. Não vem com esse papo de neutralidade. Em uma guerra, uma guerra clara de invasão como essa, se você ficar em cima do muro, você está favorecendo o agressor. Ficou do lado da Rússia. Ah, mas ele foi lá na Rússia antes da guerra. Mas depois que começou a guerra, ele tinha que ter cancelado a porra toda. É isso que tinha que ter acontecido. O Bolsonaro estava contra a Ucrânia, estava a favor da Rússia, a Europa ficou contra o Bolsonaro e achou que o Lula ia ser melhor. Aí que está o erro do pessoal da Europa. Eu avisei isso várias vezes nos meus vídeos. O pessoal está achando que o Lula vai ser melhor que o Bolsonaro no caso. Não vai ser não, né? E tanto que eles acharam que ia ser, porque logo depois que o Lula ganhou a eleição, o Olaf Scholz veio aqui no Brasil, vocês lembram? Depois o Macron veio. Todos eles vieram para convencer o Lula a ajudar a Europa na guerra. Eles achavam que o Lula teria uma posição favorável à Europa. Qual que é a posição do Lula? O Lula não, o Lula ama ditadores, o Lula quer ditadura, o Lula adora ditadura. Ele espinafrou os europeus, mandou todo mundo para casa de mãos abanando, não cedeu em nada. Por quê? Porque o Lula ama a Rússia. E aí, para piorar a situação, recentemente agora, no dia 9 de maio de 2025, o Lula foi lá na Rússia, foi lá no desfile do dia 9 de maio, que é tipo o nosso 7 de setembro aqui no Brasil, é o 9 de maio lá na Rússia, né? E o Lula foi lá todo feliz da vida, um monte de ditador. Um monte de ditador na plateia e o Lula lá sentadinho no meio deles, todo feliz, lá, achando que estava abafando, né? E aí, é esse Lula que agora está querendo pegar que a Europa fique do lado dele. Ele não vai, meu amigo, porque o pessoal está vendo que o governo Lula está fazendo sacanagem mesmo aqui. A Lei Magnitsky autoriza Washington a congelar bens, bloquear transações financeiras e proibir o ingresso de estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. Mas, quando usada contra a autoridade de um país democrático por motivação ideológica, aí que está o erro desse pessoal. Eles estão achando que não, que o Bolsonaro é culpado mesmo e o STF... Não, tá todo mundo vendo o absurdo que é esse processo. Todo mundo lá fora, tem vários jornais que já publicaram as arbitrariedades do Alexandre de Moraes. E o caso do Felipe Martins é só um dos muitos casos que tem, que demonstram cabalmente essas arbitrariedades, né? Então esse pessoal está contente que não, porque a Europa não vai querer, porque o Brasil é um país democrático, é uma democracia e não sei o que lá. Meu amigo, o pessoal não está vendo dessa forma não, cara. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, você pode chamar de qualquer coisa que você queira, menos de democracia. Ele jogou o devido processo legal para tabela. Que negócio é esse de correr para condenar Bolsonaro a qualquer custo muito rápido, né?
Aqui, ó, mas quando usado quando um país democrático por motivação ideológica, sem investigação internacional nem consenso multilateral, a sanção se torna um gesto de imposição política, algo que aplicado de forma unilateral exigirá alinhamento ou rejeição de outras nações. E aí que tá, ele tá dizendo que a Europa vai ficar do lado do Brasil aqui. Se os principais aliados, como a União Europeia, o Reino Unido, o Japão e o Canadá, aderirem, estarão endossando uma interferência política grave. De novo, eles não vão endossar porque é interferência política. Eles vão endossar ressaltando que a censura do Alexandre de Moraes é absurda, que o processo contra o Bolsonaro é absurdo mesmo, tem um monte de irregularidade amplamente documentada nessa história toda, e você pode ter certeza, é o que eu falo pra vocês, né? O pessoal tá muito animado, dizendo que vai ser essa semana que vão soltar o Magnitsky, não sei o que lá. Eu não acho isso não, tá? Ontem já teve uma matéria no Wall Street Journal que criticava o caso do Felipe Martins, né? A minha visão é que para o Trump fazer isso, primeiro ele vai soltar um monte de informação, um monte de relatório sobre os desmandos do Alexandre de Moraes na justiça brasileira. E tem coisa pra caramba para ser falada. Então, com essa preparação, ele pode usar até a OEA, porque a OEA agora está com o comando do Trump na Organização dos Estados Americanos. Então, eu acho que antes da gente ver a Magnitsky ser colocada, o Trump vai colocar essa justificativa para a Magnitsky. Isso realmente é importante. Agora, de novo, o pessoal não vai se voltar contra a interferência, porque estão vendo só como interferência. Não, não é interferência, é correção. O Brasil está fazendo merda, o Alexandre de Moraes está fazendo merda, todo mundo sabe disso. Qualquer um que olha para o caso desse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que ele está julgando as pessoas aqui, qualquer um que olha para isso percebe que está cheio de merda ali, que eles não têm absolutamente nada contra ninguém, que eles estão forçando uma barra de forma absurda, que torturaram o Mauro Cid, torturaram o Felipe Martins, e fica claro esse tipo de coisa, né? Aí, então assim, o que vai acontecer? Os principais aliados, como a União Europeia, Reino Unido, Japão e Canadá, estarão endossando uma interferência grave. Então eles não vão fazer isso. Vão fazer, sabe por quê? Porque eles estão putos com o Lula. Porque o Lula tá cagando pra a guerra da Rússia e da Ucrânia. Aqui no Brasil, muita gente tem essa ideia, eu fico espantado com isso. As pessoas não têm noção da importância que é uma guerra na Europa. É uma guerra absurda, uma guerra que não tem sentido nenhum. E pro pessoal que tá na Europa, isso tem a ver com o dia a dia deles, meu amigo. A última vez que teve guerra na Europa, eu preciso explicar pra vocês o que aconteceu. Milhares de pessoas mortas, milhões de pessoas mortas, cidades inteiras destruídas. O pessoal lá tá muito preocupado com esse tipo de coisa. E o Brasil aqui, não, porque eu gosto do Putin. O Putin, eu vi uma foto do Putin montando um urso, então eu gosto do Putin, não vou entrar nessa guerra, não. Esse tipo de coisa que é a posição do Lula, e vamos combinar a posição do Bolsonaro também, né? No final das contas, não ajuda o Brasil a ter simpatia da Europa. E mostrando esse tipo de coisa, pode ser até uma deixa para resolver-se o problema, né? E como eu falei para vocês, o Lula não tem como ser convencido a abandonar o Putin. O Bolsonaro teria como ser convencido a abandonar o Putin. O Bolsonaro errou também, mas ele não é intrinsecamente ligado a essas ditaduras do mal que tem no mundo, né? Ele poderia ser convencido a ir para o lado da Europa. Então, uma alternativa que seria muito interessante o Eduardo Bolsonaro considerar é justamente algum gesto. O Bolsonaro em si ele não pode falar nada, mas algum gesto do Eduardo Bolsonaro dando carta, sinalizando para a Ucrânia, seria muito importante para o Trump saber que ele vai ter apoio da Europa nessa história. Porque de repente volta-se com o Bolsonaro em 2026 com o apoio do Brasil à Ucrânia, que deveria ter sido feito desde o início nessa guerra, a verdade é essa, né? Então aqui, ó, mas se recusarem, falando que é a hipótese da Europa não aceitar essa interferência dos Estados Unidos, poderão ser alvo de retaliações como sanções secundárias, entraves financeiros, não sei o que lá. Ou seja, olha só, de novo, ele está dizendo que se a Europa recusar, os Estados Unidos vai retaliar a Europa. Eu não tenho essa visão não, tá? Eu acho que os Estados Unidos está satisfeito com a lei Magnitsky no próprio país americano, não vê necessidade, mesmo que a Europa fique do lado do Brasil, né, critique essa interferência americana, não precisa os Estados Unidos interferir na Europa, não faz sentido isso, né? Então ele está colocando aqui como se fosse como se a Europa comprasse a briga do Brasil. A Europa não vai comprar a briga do Brasil, meu amigo. Por quê? Porque o Brasil se recusou a ajudar um pentelinho que fosse, que era mandar a munição do Leopard 1 e mandar uns Gepard lá para a Ucrânia, que poderia ter mandado, que tá munição apodrecendo aqui no Brasil, a munição chegando à validade aqui no Brasil, vai ser jogada no lixo.
Podia ter mandado essa munição para a Alemanha, que a Alemanha entregaria para a Ucrânia e pronto, ajudaria pra caramba o esforço ucraniano. Um pentelho que o governo brasileiro poderia ter feito nessa história toda e não quis fazer. Porque, não, porque eu gosto do Putin. Não, porque eu quero continuar adorando o Putin, lá visitar o Putin lá em Moscou, né? Aqui, ó, essa armadilha pode transformar a aplicação da Magnitsky contra o Brasil em um ponto de ruptura. O cara torcendo. Esse pessoal da esquerda adora esse negócio de que não, que os Estados Unidos está caindo, está decadente, vai haver uma ruptura e aí vai surgir o mundo multipolar do Putin, não sei o que lá. Não vai, meu amigo. Primeiro erro seu, que é ter certeza que a Europa vai comprar briga em nome do Brasil. Não vai. Não vai comprar briga em nome do Brasil, porque o Brasil não se recusou a ajudar a Europa. Por que a Europa vai comprar briga em nome do Brasil? E segundo, mesmo que compre briga, os Estados Unidos podem simplesmente ignorar isso. Não, a lei Magnitsky aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o resto da Europa deixa para lá. Eu até acho que existe a chance de, em muito pouco tempo, a gente ver iniciativas similares também na Europa, tá? Por quê? Porque o pessoal lá está vendo o absurdo que é a aplicação da lei aqui do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não está usando nada da Constituição, está inventando lei da cabeça dele, está fazendo um monte de arbitrariedade que eles sabem que tem que evitar esse tipo de coisa mesmo. O Trump está corrigindo um problema que tem a nossa justiça e que, por algum motivo, a nossa classe política está deixando passar para lá porque não querem bater no Bolsonaro em 2026, não querem ter o Bolsonaro como candidato em 2026. Então é isso que está acontecendo. Acho que ele está viajando aqui, não tem lógica nenhuma isso daqui. Né? A Casa Branca, ao pressionar por alinhamentos, desestabilizará o próprio campo de influência com altos custos para os Estados Unidos. Ela não precisa pressionar por alinhamento, ela não precisa. Ela simplesmente vai botar sanções lá nos Estados Unidos e já é mais do que o suficiente. Eu estou para dizer que até essa ideia que ele está dando aqui, ó, que os principais aliados terão que se posicionar, né, aqui, ó, algo que exigirá, se aplicado de forma, exigirá alinhamento ou rejeição por parte de outras nações. Exigirá por quê? Qual a regra que obriga a ter alinhamento? De novo, eles estão achando que a Europa vai comprar essa briga porque o Brasil é uma democracia. Ai, é democracia. Né? Não é, meu amigo, tá todo mundo vendo o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui, as lambanças que ele está fazendo aqui, né? Então, esse é o meu veredito. O cara aqui tá viajando na história de que, não, que não pode, né? A Casa Branca, ao pressionar por alinhamento, ela não vai pressionar por alinhamento, ela vai decretar lá nos Estados Unidos, não vai pressionar ninguém. Eu acho que a Europa vai acabar decretando também, mas isso vai ser mais adiante, né? E aqui, ó, também poderia acelerar a fragmentação do sistema de pagamentos globais, usando o uso de moedas alternativas do dólar, e impulsionando esforços para o G20 dos BRICS e não sei o que lá. Ou seja, aí é outra coisa que eu falo para você, né? A Índia tá negociando com o Trump, a China está negociando com o Trump, e no final das contas, nenhum deles tem condições de apostar no BRICS, né? Só o Brasil que ficou nessa posição absurda. Por quê? Porque o Lula quer tirar proveito político disso. É só isso, não tem nenhuma vantagem geopolítica para o Brasil, é só vantagem eleitoral para o próprio Lula, né? Então, ou seja, o cara tá viajando nessa história aqui de que a Europa vai ficar do lado do Brasil, e mais do que isso, que se a Europa ficar do lado do Brasil, isso vai ser um problema para os Estados Unidos. Não, não vai ser, ele vai deixar para lá, deixa a Europa para lá. Eles estão tratando a coisa como se fosse um negócio absurdo. Você quer ver um exemplo? O Trump aplicou isso na Turquia. Tem juízes na Turquia que estão sancionados pela Magnitsky. E o Erdogan é parceiro americano. Você acha que vai ter ruptura? Você acha que alguém na Europa falou, não, que absurdo, você está interferindo no judiciário da Turquia, que é parte da OTAN e não sei o que. Não teve nada disso, meu amigo. A Europa não vai entrar nessa briga, não vai ficar sancionado o Brasil com os Estados Unidos, o Alexandre de Moraes se ferrando completamente, e mais adiante a Europa vai entrar nessa também, eu tenho certeza, porque ninguém vai se levantar para segurar um governo amante de ditadura. Nem o BRICS. A única que levantou a voz até agora foi a China, e levantou a voz porque quer entrar no mercado de carros brasileiro, quer fuder o Brasil mais ainda.